Olá, seja bem-vindo ao Instituto de Desenho Instrucional. Meu nome é Michele e hoje eu vou conversar com você algumas tendências de treinamento e desenvolvimento para 2023. O mundo mudou e o aprendizado está sofrendo uma grande revolução nas organizações. O departamento de T&D, mais especificamente o gestor de treinamento e desenvolvimento, está sendo elevado ao status de CLO, ou seja, Chief Learning Officer. É a pessoa que hoje participa de conselhos deliberativos para que possa trazer para a empresa um retorno de investimento atrelado à capacitação, pois o mundo mudou. As pessoas que hoje trabalham nas empresas, os funcionários, os colaboradores, são pessoas que querem sim ser tratadas como indivíduos. Elas não querem mais fazer parte de empresas com as quais elas não veem sentido em trabalhar. E isso é muito importante para o RH, porque o RH, ele está dentro do guarda-chuva do RH, existe o treinamento e desenvolvimento. E hoje o treinamento e desenvolvimento, com a elevação desse status, já não é mais só algo complementar ao RH. Ele, na verdade, passou a ser agora um gerador de impacto no negócio. Ou seja, a capacitação é o primeiro passo para reter esses profissionais de maneira qualificada. Depois da pandemia, com o pessoal sendo alocado em trabalhos de home office e agora os híbridos, as empresas estão tendo muita dificuldade em reter esses profissionais, em fazê-los trabalhar presencialmente, motivo pelo qual hoje os benefícios de quem trabalha de maneira presencial são outros benefícios, além daqueles que são dados no home office. Então, essa questão da retenção pode ser sim trabalhada da seguinte forma: o Departamento de Recursos Humanos tem que buscar no treinamento e desenvolvimento uma capacitação que trate essas pessoas, esses funcionários como indivíduos. Eles têm que sentir que a empresa a qual eles exercem a função faça sentido. Eles querem participar de algo maior do que simplesmente executar ou operacionalizar algumas funções. Então, o que isso incide no treinamento e desenvolvimento, nós que somos designers instrucionais e trabalhamos dentro das áreas de T&D? O aprendizado realmente acaba se tornando hoje não mais como um tópico de RH, mas sim como um tema de negócios. O RH está muito mais, a área de T&D está muito mais funcional, ela está muito mais estratégica, ela é responsável hoje pelo um treinamento, pela uma capacitação e pela uma aprendizagem de alto impacto, e isso vai incidir positivamente na lucratividade da empresa, não porque o funcionário é visto como um número e que pode trazer lucratividade para a empresa, exercendo funções de maneira automatizada. Não, a lucratividade agora vem através da empresa tratar o profissional como um indivíduo único, personalizado, personalizar todas as ações para aquele sujeito. Então, cada vez mais as empresas estão sim nomeando os diretores, os gestores de treinamento para participarem desses conselhos deliberativos pela primeira vez na história. Isso aumentou de 2020 para 2022 agora em torno de 25%, estava 25% os CLOs participando de conselhos deliberativos, isso já está em 53% e a tendência é aumentar cada vez mais. Ou seja, o RH realmente, o T&D realmente, ele está alinhado sim com essas necessidades de futuro, e é o T&D que está fazendo com que o RH consiga reter esse profissional. A gente vai partir agora um pouco, agora eu vou falar com você, designer instrucional, que está ali alocado dentro do departamento de T&D, que a gente tem sim um grande desafio de parar de pensar um pouco na experiência da aprendizagem, ela continua sim sendo importante, porém a gente tem que pensar agora no impacto da aprendizagem na empresa. Não só em termos de trazer lucratividade, o retorno de investimento, mas sim é o treinamento que está assegurando, que está dando esse suporte, esse embasamento para a retenção do profissional do RH. Então,
pensar menos em quais os recursos que você vai utilizar para esse curso, se o recurso tal é melhor, porque a experiência do funcionário tem que ser tal, e pensar mais em como o seu curso vai impactar o dia a dia do funcionário. Ele pode sim impactar através de uma experiência de aprendizagem otimizada, logicamente, mas a gente tem que parar de pensar um pouco em como a gente vai transformar esse curso de maneira mais agradável para o aluno, para pensar em como esse curso realmente vai impactar o dia dele. Ele está mais atrelado à qualidade do conteúdo do que a forma como esse conteúdo vai ser apresentado. Então vamos parar de pensar um pouco em experiência de aprendizagem, deixa ela um pouco de cantinho, vamos pensar no impacto que essa aprendizagem está causando no funcionário da sua empresa. Porque através do impacto da aprendizagem do funcionário, ele sabendo que ele pode usar esse conteúdo para o dia a dia dele, que vai fazê-lo vai fazer o RH reter esse profissional dentro da empresa. Então, nós estamos falando mais sobre quais habilidades ele aprendeu, né? Do que menos quanto tempo ele passou na plataforma, se ele gostou do recurso tal, se o vídeo foi bacana, se engajou, enfim. Então, a gente tem que pensar agora em quais habilidades ele realmente aprendeu, tá? É a qualidade daquele produto que você está oferecendo para o aluno, é a qualidade do seu conteúdo, é aquilo fazer sentido realmente para o aluno. Então, a gente vai sair um pouco da experiência de aprendizagem, vai entrar no impacto da aprendizagem. O desafio do designer instrucional no TID agora, vai ajudar o gestor do TID, pensar mais em termos contextuais. O que isso quer dizer? A gente tem que pensar que o DI vai precisar de novas habilidades. O Brasil, dentre outros países como a Índia e outros países que não vêm ao caso, tem um déficit de habilidades tremendo. Então, a gente tem que pensar sim em treinar as habilidades desses profissionais dentro das empresas. São as habilidades que vão fazer com que o profissional se sinta parte de algo maior e vai fazer com que o RH consiga reter esse profissional para que não haja aí essa rotatividade de gente o tempo todo. Então, como designer instrucional, busque desenvolver no seu curso novas habilidades no aluno. Voltando lá, vamos parar de pensar na experiência da aprendizagem, vamos pensar no impacto que a aprendizagem produz no dia a dia do aluno. E isso vai requerer de você, designer instrucional, uma enorme priorização do que tem que ser feito na hora de você desenvolver o seu curso. Então, trazer um senso de bem-estar, aquela questão da diversidade sendo trabalhada naquela sigla ESG, ESG, né? Que fala tanto sobre a ambientalização, a ambientação do aluno, a forma como ele se sente, a saúde mental, e também pensar na inclusão do funcionário como um todo, né? Então, essa visão holística está extremamente atrelada ao que você, designer instrucional, vai desenvolver hoje dentro das organizações, tá? Eu estou falando hoje de um mundo corporativo, né? A gente deixou de falar um pouquinho do ensino formal, estou falando extremamente hoje do treinamento e desenvolvimento no ambiente corporativo. Então, são duas motivações principais, vamos falar agora do funcionário, que faz com que o funcionário queira aprender para poder executar melhor a sua carreira. Uma delas é se o conteúdo que ele acessa, a qualidade do conteúdo, realmente está atualizado para o futuro que está vindo aí, né? A gente está vendo muita atualização, muita coisa nova aparecendo, então os cursos realmente eles têm que estar altamente atualizados, eles têm que estar, não são mais os cursos de gaveta, que a gente chama, aqueles cursos prontos que você compra conteúdo aí no mercado, que não deixam de ser bons, são bons, mas não estão mais sendo requeridos, porque as empresas hoje vão ter que ter cada vez mais a preocupação de personalizar um conteúdo para aquele perfil de funcionários, e não é todo o conteúdo que serve para todo mundo. Então, essa atualização constante faz com que motive o funcionário a continuar na carreira, à medida que esse conteúdo esteja
atualizado com as habilidades que ele precisa para o futuro. Isso motiva-o a ficar na empresa. E outra questão que motiva e ajuda ele a ficar na empresa é a questão da sua progressão de carreira, ou seja, esse conteúdo que eu vou acessar, ele vai fazer com que eu consiga utilizar isso para progredir na minha carreira. Então, esses conteúdos, eles têm que ser conteúdos nivelados. Eles vão começar de um conteúdo básico, de um contexto básico, e vai agregando aí a complexidade daquela tarefa que ele tem que exercer. Esse conteúdo vai fazer com que ele consiga sair de um nível gerencial e ir para um nível de direção, por exemplo. Então, é isso que um funcionário busca hoje na empresa. Logicamente, eu quero terminar o vídeo com algumas dicas para você, designer instrucional, transformar essa experiência de aprendizagem em uma aprendizagem de alto impacto, para que realmente você ajude o departamento de treinamento e desenvolvimento a reter esse profissional. Uma delas é criar programas de desenvolvimento de habilidades e que estejam em sintonia com a estratégia do negócio. Ou seja, vamos começar a pensar na qualidade do conteúdo e se esse conteúdo desenvolve no funcionário habilidades que realmente estejam em sintonia, em afinidade com a estratégia do negócio, a estratégia da empresa. Então, priorize programas que realmente trabalhem essas habilidades. Priorize o sucesso pessoal do funcionário. Quando ele participa de uma capacitação, isso está mais atrelado também ao RH, é de pensar no quanto ele pode ser bem sucedido dentro da sua carreira. Então, esses cursos de nivelamento que eu falei anteriormente, ajudam nesse quesito de priorizar aí o sucesso profissional do seu funcionário. Outra questão é criar programas mais robustos, né, e mais sustentáveis. Vamos parar de comprar conteúdo de gaveta, porque eu já tenho falado em vários vídeos, eles atendem alguma demanda básica, mas muito básica, mas eles não atendem mais a necessidade do funcionário de hoje. A partir de 2023, 2024, lá para 2025, nós vamos ter outro departamento de treinamento e desenvolvimento, nós vamos ter uma outra visão de mercado e, consequentemente, a dificuldade cada vez maior das empresas reterem esse profissional. Se esses programas não tiverem uma qualidade, uma robustez e não forem sustentáveis em nível de trazer essa progressão de carreira para o aluno, novamente falando isso, eles estão fadados ao fracasso. Nós vamos ter um outro treinamento e desenvolvimento a partir de 2025. Construa programas de desenvolvimento que sejam sinérgicos com a carreira. Não adianta você criar um programa, pegar um curso de gaveta, de uma habilidade comum a todos e querer trabalhar essa habilidade comum como se fosse uma habilidade específica para um determinado funcionário. Ninguém é bobo, a gente sabe que esses programas de carreira sinérgicos têm que estar atrelados à vontade do indivíduo. É um desafio sim para as empresas, o TID está tendo esse desafio de começar a pensar que agora não é mais o TID que escolhe o profissional, mas é o profissional que escolhe a empresa. Então, a gente tem que estar com essa sintonia. Então, programas de carreira sinérgicos, ou seja, que façam sinergia com o que o aluno também, o que o funcionário também busca. Vincular os programas de aprendizado com base nos princípios e prioridades organizacionais, ou seja, pegue os princípios da empresa, as prioridades da organização e trabalhe um conjunto de habilidades, tá aí, a gente tem um MBA de treinamento e desenvolvimento que justamente trabalha a gestão de equipes e projetos de e-learning, trabalha essa questão em termos de learning analytics, de análise de dados para isso, de determinar a prioridade organizacional e ver quais habilidades podem ser trabalhadas e em que grau cada habilidade pode ser trabalhada para cada grupo de indivíduos. Isso torna o trabalho do TID um pouco mais complexo, mas necessário, extremamente necessário. Então comece a se atentar, porque a partir de 2025, volto a falar, isso vai estar muito em alta. Invista no upskilling. O que é upskilling? É a melhoria das habilidades. É muito claro, o tempo todo se tem falado das habilidades.
de trabalhar habilidades do profissional, de trazer o profissional mais perto de habilidades que ele possa desenvolver além daquilo que ele já possui. Então, ele ensina novas habilidades e atualiza o profissional a todo momento. Então, o upskilling é um formato de treinamento, né? Eu chamo um formato de treinamento que você pode trabalhar essas habilidades constantemente através do lifelong learning, ou seja, o aprendizado a todo momento. Cada vez mais as empresas têm que distribuir um conteúdo de qualidade em que possa ser acessado a todo momento, mais voltado para aquilo que o aluno tem interesse. Por isso, as plataformas de LXP, Learning Experience, plataformas são cada vez mais utilizadas. Nós temos muitos fornecedores no Brasil já com bastante qualidade em relação a isso, mas pensar em voltar a pensar menos na experiência da aprendizagem, mais na qualidade daquele produto e como isso vai ser disseminado para que o aluno possa buscar constantemente aquele conteúdo que ele realmente faça sentido para ele, né? Então, o upskilling é uma dica aí para você começar a desenvolver nos seus cursos, as técnicas de upskilling. Nós temos cursos para isso aqui no Instituto. Ofereça os treinamentos em Agile Learning. Por que o Agile Learning? Porque você vai agilizar o processo. Lembra que eu falei lá atrás que os cursos têm que estar sempre atualizados, para que o aluno sinta que isso motive ele a continuar no emprego, porque isso vai atualizar ele constantemente na carreira. Então, a técnica para fazer isso acontecer é o Agile Learning. A gente, inclusive, tem treinamento de Agile Learning aqui também, em que o conteúdo é criado de forma mais rápida. Existe uma técnica para você criar conteúdo de forma rápida e disseminar isso de forma mais rápida. Aqui um entre parênteses nas plataformas da LXP, isso acontece automaticamente no sentido da colaboração, em que todos os funcionários da empresa, utilizando essas plataformas, podem colaborar com conteúdos que façam sentido um para os outros, então aquela educação de pares, né? Outra questão é investir em cursos personalizados. Quando a gente personaliza o perfil do funcionário, trata ele como um indivíduo, automaticamente a gente busca desenvolver também uma capacitação mais personalizada. Então, learning personalizado, aprendizagem personalizada, é necessário que seja abordado para o aluno que vai ser capacitado nas empresas. Então, isso está em alta, vai continuar em alta, personalizar cada vez mais o percurso didático do aluno. Cursos adaptativos. Essa é uma outra realidade que as pessoas ainda não se tocam, mas adaptar o conteúdo. Nós estamos trabalhando hoje a sustentabilidade nas empresas, a preocupação com pessoas com necessidades especiais, a ambientação, a questão da saúde mental. Nada mais justo do que ter um curso que seja criado de forma adaptativa. Então, os cursos adaptativos ainda não é novidade, mas ainda continuam sendo muito trabalhados. Então, você, designer instrucional, saiba como criar um percurso de curso adaptativo, porque vai ser necessário agora para a sustentabilidade do treinamento e desenvolvimento da empresa. Outra questão é a aprendizagem colaborativa. Nós vivemos hoje no social, né? Nas plataformas sociais, no mundo da economia social. Nada mais justo que as pessoas colaborarem entre si. Então, aprenda a criar cursos em aprendizagem colaborativa, é o famoso social learning. A gente tem muitos vídeos aqui no canal que você pode acessar e entender mais ou menos como é que funciona. Não é só usar redes sociais ou TikTok ou redes de entretenimento, lembrando que a colaboração social não é uma colaboração de entretenimento, mas é uma colaboração de qualidade, que vai ao encontro o que as pessoas buscam hoje, que é a qualidade do ensino. Lembra que eu falei lá atrás, a aprendizagem de alto impacto, não uma aprendizagem mais experiencial. Então, buscar desenvolver a aprendizagem colaborativa, junto com a personalizada, junto com a adaptativa, cada qual no seu público, para o seu público, o Agile Learning, o Upskilling. Invista no design de cursos remotos. Por favor, RH, isso é com vocês. Pensem que vocês precisam e vão precisar cada vez mais transformar, sim, o treinamento de vocês em treinamentos, no mínimo, híbridos, quando não totalmente online. Por quê? As pessoas vão continuar trabalhando de casa, vão continuar trabalhando de forma híbrida, metade do tempo no escritório, metade do tempo em casa. Então, existe aí agora a necessidade de você treiná-los, capacitá-los no mesmo formato. Então, faça com que os designers instrucionais do seu setor
ou os designers instrucionais, busquem desenvolver cursos remotos, ou seja, com empregados remotos, é importante que você esteja em sintonia com o mesmo formato de capacitação. Invista nos cursos offline, não são os cursos de gaveta. Os cursos de gaveta são conteúdos comuns para todo mundo, nós estamos saindo fora disso. Eu vou falar isso agora e vou voltar a falar isso no futuro, porque nós vamos ver isso em 2025 acontecer. Então, os cursos offline são cursos em que as pessoas, os funcionários, podem acessar, assim, a qualquer momento, a qualquer lugar, sem que precisam estar conectados, né? Ou seja, é importante que a aprendizagem também seja dessa forma. Então, está muito atrelado aí aonde ele vai acessar e no momento que ele vai acessar, totalmente sinérgico com o que acontece hoje com o funcionário que está trabalhando em sua casa ou está trabalhando metade do tempo em casa, metade do tempo na empresa. Ofereça o microlearning. Microlearning não é novidade. Microlearning são pequenas trilhas de aprendizagem que podem ser acessadas através dos smartphones, dos mobiles, enfim, e que podem ser também acessados offline, de maneira offline. O que é o microlearning? Nada mais é do que dicas, as tips, né, as famosas tips, que são onde os alunos podem dominar, são dicas, né, que os alunos podem dominar rapidamente, podem trocar experiências rapidamente, num curto espaço de tempo, né? Tô lá, eu sou um vendedor, preciso de uma informação rápida para poder atender o meu cliente, ele vai lá, acessa, se atualiza e já pode continuar com o seu trabalho no dia a dia. Então, o microlearning ele veio para ficar, o microlearning tem que ser desenvolvido por você, designer instrucional. Se você ainda não sabe o que é microlearning ou ainda não possui essa habilidade, busque essa habilidade porque ela é necessária, ela já é necessária. E, por fim, a técnica da gamificação, porque os criadores de programa de desenvolvimento, ou seja, os designers instrucionais, conseguem trabalhar muito bem as habilidades na técnica da gamificação. Ou seja, além de o aluno sentir que faz sentido aquela formação, porque ele sabe que ele pode, através do game, na criatividade, né, no desafio, visualizar que aquilo faz sentido no dia a dia de trabalho dele, ele também trabalha uma habilidade de forma muito divertida. Então, sai um pouco daquela estrutura engessada, pesada, que é ter que ficar acessando conteúdos, e começa a trabalhar mais nessa questão do ganho, né, da aprendizagem das habilidades que façam realmente sentido no dia a dia dele. Ficam as dicas, são os grandes desafios para o treinamento e desenvolvimento para 2023, e a partir de 2024 e 2025 nós vamos sim ver outro departamento de recursos humanos, de T&D, em que o gestor de treinamento e desenvolvimento, até que enfim, vai receber o devido reconhecimento, né, o merecido reconhecimento por estar num posicionamento tão estratégico para as organizações, no sentido de reter esse profissional. Fico hoje por aqui, acesse o nosso canal, veja, a gente tem muito conteúdo gratuito, acesse a revista, a gente tem uma revista aí trimestral sendo lançada. Eu acho que se você é designer instrucional e se preocupa com a sua carreira, eu acho que você está no lugar certo em buscar as informações aqui conosco. Até uma próxima!